de acordo com a evolução até da própria pessoa, do médium. Evolução ou mudança mesmo. Eu acho que a evolução é uma escolha. Porque a gente muda o tempo todo. Sim. Aí o guia mais adequado àquele momento se aproximaria, tomaria o lugar dele. Eu penso dessa forma. Também. Posso estar errada, mas eu penso dessa forma. Imagino. É o mais inteligente. Acho que é amadurecimento também. Sei lá. Eu até pensei aqui. Eu não sou a mesma pessoa de quando eu abri a Quimbanda. Você acredita que há a possibilidade de Tata Caveira ter cumprido a missão que era do seu pai através de você? Com certeza. Com certeza. Porque a Preta Velha falou isso ano passado. E depois voltou a falar isso quando a gente abriu a chácara e fez a casa dela. Como que você se sente se eu falasse pra você hoje que Tata Caveira não viria mais? Mexe demais comigo isso aí. Está mexendo comigo isso aí. Porque pra gente que vive, seu Tata, ele é vivo ali demais. Tem como ajudar. Então, assim, pra mim, ele foi o cara, por exemplo, eu perdi meu pai, eu tinha 19 anos. Ele passou a vir em mim, eu já era adulto, já era mãe. Eu ainda era muito novinha quando meu pai morreu. Ele foi meu pai. Ele foi meu pai, ele foi meu avô. Eu não conheci meus avós, nem de um lado nem de outro. Então, ele foi esse cara. Quando, por exemplo, eu me envolvia, eu já estava solteira, mas sendo mãe. Chegou um cara novo no esquema. Ele não deixava quando eu sabia que não era para mim. E eu ficava pé da vida com aquilo. Vocês são espíritos, eu que estou encarnado, vocês não tem que ficar se metendo na minha vida pessoal. Você não vai sair. Mas eu vou sair. O cara não conseguia chegar, o carro quebrava, aconteceu um monte de merda. A pessoa não conseguia sair, ou eu não conseguia sair, mas não começava a passar mal, acontecia alguma coisa. Depois ele vinha outros dias, fala pra ela que quanto mais ela ficar fazendo tipo essa birra comigo, mais ela vai perder. Então, assim, ele tem comigo que é uma coisa muito única. É difícil. Ele tem uma coisa comigo muito de pai, muito de avô, muito de alguém que cuida mesmo de mim. O sentimento é de luto, se não vesse. Eu fico meio... Eu não sei definir ainda. Não, porque assim, o fato de você sentir falta do que já acompanhou, não menospreza o que está por vir. Sim. Por exemplo, a avó chegou pra mim e falou assim, filha, agora a avó tem onde reclinar a cabeça. Um espírito reclinar a cabeça? O que ela quis dizer com isso? Que a missão está cumprida. Aí me deu um cagaço. Seu Tata tem isso tudo comigo. Todo mundo que eu carrego, que eu incorporo, eu empresto o meu corpo para eles virem atender pessoas e mudar a vida de centenas há 14 anos. É claro que eu vou sentir se não vier mais, mas sabe quem mais eu vou sentir? Que não vem sempre? A avó. A avó foi lá em casa essa semana. E Jamile não tinha visto ainda a avó. Não. Aí Jamile ainda estava lá em casa, ela veio de noite, precisava vir realmente. A avó só vem assim, sabe aquela avó que chega na sua casa, eu sou a matriarca, eu vim resolver esta merda. Mais ou menos isso. Sim. Todo mundo fica aí, a avó chegou, respeita a avó. É bem isso, só que a avó é doce. A avó, ela pode falar com você as piores coisas que você precisa ouvir. Você chora, mas não porque ela está falando com você, te humilhando. É com amor que eu nunca senti, nunca vi uma coisa daquela. A Jamile chorou tanto. Depois ela falou assim, mestra, eu não sei porque ela estava falando e eu fui chorando, eu não conseguia parar de chorar. Ela é todo amor. Eu assim, Aí, ao mesmo tempo, eu tenho um guia como Tata Caveira, aí vem a Padilha. Aí tem Navalha, que é a sambista. Totalmente fora de tudo aquilo ali. Zé, que é todo malandro. Aí tem a avó. A avó, ela é totalmente fora. Que uma vez a própria Padilha falou da avó, essa velha bate a cabeça. Padilha bate cabeça pra avó. Então, quem é esse espírito? Será que é um preto velho mesmo? O que eu quero dizer é o seguinte... Se o desenvolvimento espiritual, seja em vertente que for, se eu, que já estou há 14 anos com eles, e outras pessoas aí que também, com certeza, estão me ouvindo, estão se afinizando, realmente isso aconteceu comigo também. Eu estava 20 anos com fulano de tal trabalhando, de repente chegou não sei quem. Dá para a gente entender o seguinte... Existe uma linha do tempo de desenvolvimento, existe um trabalho, uma missão a cumprir, e existe planos espirituais, entidades espirituais que dão nomes... que às vezes, vamos dizer assim, para que a gente entenda no nosso plano hoje, 2024, essa nossa geração, meu nome é esse. Mas será que é?
Porque a Preta Velha, ela tem toda uma história e tudo mais. E todo mundo que falou com essa Preta Velha. E ela é pequenininha, ela aparece pra mim desde sempre. Ela é desse tamanho, eu tenho 1,30 m. E ela fala, não, porque nenhum homem me conheceu. Mas também imagino eu que ela sempre foi tão pequenininha que eu acho que ela também não teve essa questão do pai querer que ela casasse. Ela fala que o pai dela era sacerdote. Na época da escravidão, quer dizer, foi trazida uma galera, entre essa galera que foi trazida, os escravos, tinha reis, príncipes, sacerdotes ali. E ela fala que o pai dela era sacerdote. E ela fala tanto desse pai dela, que eu queria saber quem é o pai dela. E ela tem muita coisa com o Mulu, mas também com Nossa Senhora. Mas aí ela corta, ela não fala, entendeu? Veja, no serzinho dela, ela foi catequizada. Ela carrega isso. Ela fala que é o meu maioral, não é o dela. Ela não fala que é o nosso maioral, Lúcia. É o seu maioral, né, filha? O seu maioral, não é o dela. O dela é Jesus Cristo. Então, assim, beleza. E a gente vai fazer o quê? Vó? Não tem intolerância religiosa, nem das entidades. Tá vendo? Os espíritos ali têm uma compreensão melhor do que os seres humanos. Isso já mostra que talvez eles tenham um desenvolvimento depois da morte mesmo. Mas muita gente fala que não tem evolução. É uma evolução. O plano espiritual, a gente vem com essa questão agora de Exu Brás e outras pessoas que a gente atende, que são tantas histórias, a gente chegou num ponto do seguinte, eu não sei de nada. Verdade. Se eu chegar aqui querendo saber... é algo subjetivo. Que cada um vai enxergar de uma forma e a gente só vai saber de verdade quando tiver. Quando for lá, né? E se tiver alguma coisa... Planos espirituais. Como é que eu falo com um morto, ele me responde a sua vida? Sei lá, pô. Mas acontece. É porque não é algo científico. Né? É claro que eu, a Cristiane, que sou analista de sistemas, eu sou muito de exatas. Isso aí mexe comigo. Eu fico assim, como assim, cara? É claro que vai mexer, porque eu quero entender cientificamente. É porque é legal entender os porquês, né? É super é algo que chama atenção de... E não tem explicação, né? Mas eu acho que a espiritualidade, ela se apresenta assim, de uma forma tão latente para nós, que a questão da ciência, das exatas, a gente coloca de lado. A gente finge que esquece. Sabe o que eu acho legal, entender aquela interessante? É a experiência das pessoas. Sim. Então eu acho interessante quem tem uma experiência com Jesus, quem tem uma experiência com Exu, quem tem uma experiência com Krishna, com Buda. Sim. E isso não dá para duvidar. Sim. Porque a pessoa vivenciou aquilo. Vivenciou, exatamente, exatamente. Por isso que a gente... não dá pra gente validar. Por isso que no meu oráculo começou a ser assim, porque eu só jogava baralho cigano. E aí a avó ficou no meu pé, que você tem que jogar búzia, mas eu não sabia jogar. A avó, juntamente, lógico, com meus mais velhos na época, deram alguns ensinos, mas não foi o suficiente. A avó que realmente chegou e falou assim, é isso aqui, anota. Kaique, agora há pouco tempo, descobriu que eu sempre falei esses escritos da avó, mas nunca ninguém achava. Nas nossas mudanças, Kaique achou um calhamaço assim.